Olá pessoal, esse vídeo é sobre tabela dinâmica, que é um recurso do Excel que te permite resumir e interpretar grandes volumes de dados de uma forma rápida e com bastante confiança. Confiança no sentido de que você não está errando nenhuma fórmula ali por trás da sua análise e confiança de que o seu resumo está mostrando realmente os dados com base no que você tem de dados brutos. Não tem nenhum erro, não tem nenhum problema acontecendo ali por trás da sua consolidação de informações. Vamos ver no vídeo de hoje como a gente usa esse recurso do Excel. Aqui dentro do Excel, a gente vai trabalhar com um exemplo de dados de usinas que estão sendo implantadas no Brasil. Então, nós estamos fazendo uma análise aqui usando tabela dinâmica para entender como que está esse comportamento, né? Essa lógica de construção de novas usinas por estado e também por tipo de usina. Então aqui é isso que a gente vai construir juntos ao longo desse vídeo, uma forma de analisar os nossos dados brutos, escolhendo, né, com clicar de botões, o tipo de dado que a gente quer ver e o nosso resumo dos dados já se atualiza automaticamente. E além disso, a gente, ao trabalhar com tabela dinâmica, tem a opção de ir mais a fundo, né, nos dados que a gente encontra aqui nesse resumo. Simplesmente damos um duplo clique na informação que a gente quer ver e o Excel abre aqui um detalhamento daquele número que está lá naquele relatório resumido, né? Então, vamos fazer essa construção a partir dos dados brutos que nós temos aqui, que são dados, como comentei, de usinas de geração de energia que estão entrando em operação no Brasil nos últimos anos. Então, temos aqui as informações de entrada em operação, né, a data, o nome da usina, o estado, o tipo da usina, o tamanho e o proprietário. Em termos de entrada em operação, nós temos dados de 2018 a 2022. Em termos de tipo de usina, nós temos aqui 5 tipos: eólica, fotovoltaica, grande hidrelétrica, pequena hidrelétrica e também termoelétrica. Para a gente poder incluir, né, uma tabela dinâmica aqui no nosso Excel, nós precisamos primeiramente selecionar os dados que a gente vai adotar como dados brutos e vamos fazer isso usando aqui os atalhos do teclado. Então seguramos Ctrl e Shift, seta direcional para a direita e mantém Ctrl e Shift pressionado, seta direcional para baixo. Então aqui nós selecionamos o conjunto de dados, vamos agora em inserir tabela dinâmica. Então, clicando em tabela dinâmica, a gente vai criar um relatório, digamos assim, que vai analisar esses nossos dados brutos. E a gente pode escolher aqui onde a gente vai querer colocar esse nosso relatório de tabela dinâmica. E nesse caso, a gente tem duas opções: nova planilha ou planilha existente. E o Excel aqui está chamando planilha, mas ele diz, mas isso aqui se refere a uma aba, né? Se ele vai criar uma nova aba aqui dentro ou se a gente vai usar uma aba já existente. Vamos escolher uma nova planilha. Damos um OK. Ele criou uma nova aba aqui para a gente e a gente aqui vai trabalhar para criar nosso relatório, né, de visualização ali dos resumos com a ferramenta tabela dinâmica. Eu vou só mover aqui a minha imagem para facilitar o entendimento aqui das informações. Então, OK. A gente vai usar aqui esses recursos dos 4 quadrantes que o Excel oferece. Então, temos aqui filtros, colunas, linhas e valores, e vamos arrastar para cada um desses quadrantes as informações que estão nas nossas colunas dos dados brutos. E as nossas colunas estão listadas aqui na parte superior. Entrada em operação, né, que é a data, nome da usina, estado, tipo, tamanho e proprietário. E nós vamos aqui trabalhar com base nessas informações e incluindo elas aqui em um desses 4 quadrantes. E vai ficar mais fácil entender o que acontece em cada um desses 4 quadrantes conforme a gente for avançando aqui com esse exemplo do vídeo. Inicialmente, eu quero colocar os estados nas linhas do meu relatório, quero colocar as colunas como as datas de entrada em operação e quero que apareça aqui qual a quantidade de potência, né, o tamanho das usinas que entrou em operação por estado e aqui por ano. E para fazer isso, aqui no quadrante dos valores, nós colocamos as informações de tamanho. Então aqui ó, aparecem agora o tamanho das usinas que entraram em operação nessas datas e nesses estados.
Só que ficou um pouco difícil de enxergar aqui. A gente precisa mudar a formatação dos números para diminuir a quantidade de casas decimais e facilitar a nossa leitura aqui dos dados. Para fazer isso, nós viemos aqui em valores, clicamos nessa setinha para baixo e vamos em configurações do campo de valor. E aqui, como a gente quer mudar, né, a forma que os valores são mostrados, a gente vem em mostrar valores como e mudar o formato do número. E eu gosto de trabalhar com o formato de número sem casas decimais e usando o separador aqui de milhar. Então, dei um OK, agora os números aqui já se atualizaram. Esse aqui já é um relatório inicial, né? E a gente consegue enxergar aqui qual que é o total geral, qual que é o total por ano, e consegue enxergar aqui o total por estado, e consegue aqui já fazer algumas análises, por exemplo, em qual estado está tendo a maior potência, né, entrando em operação. E a gente já analisando aqui pelos números, já percebe que é a Bahia, né? A coluna total geral já mostra aqui que é o maior número dentre todos os estados. Só que a gente pode melhorar um pouco ainda essa análise, fazendo uma ordenação por tamanho, do maior para o menor, para facilitar nosso entendimento aqui sobre os dados. E para fazer isso, nós clicamos com o botão direito em algum lugar da coluna total geral, vemos aqui em classificar, do maior para o menor. E assim já temos ordenado, né, quais são os principais estados aqui, em termos de usinas, entrando em operação nos últimos anos. Outro item que a gente vai usar aqui da tabela dinâmica é o quadrante de filtros, que nos permite filtrar a informação por algum critério, né, que nós definimos. Eu vou querer filtrar por tipo de usina, então arrasto a informação tipo de usina para cá, e agora eu tenho a alternativa de escolher o tipo da usina e tenho a alternativa de que meus dados, né, meu resumo aqui, ele responde a essa seleção de tipo de usina que eu fizer. Então, aqui fica bem mais completa, né, a informação, você consegue ser mais preciso no sentido de saber exatamente a fonte, o tipo da usina, como que se comportam esses dados no Brasil por um tipo específico de dado que você está analisando. E como eu comentei no início do vídeo, para a gente entrar no detalhe de qual usina, quais as informações, né, que estão por trás aqui da informação resumida, simplesmente nós damos um duplo clique aqui em cima da informação que a gente quer ver, e o Excel vai abrir uma nova aba detalhando aquela informação que está lá no resumo. Então aqui nós conseguimos ver as informações específicas por trás daquele número que está no resumo. Tendo concluído a nossa análise, nós fechamos aqui essa aba que o Excel abriu e voltamos para o nosso resumo. Por fim, né, para uma dica bônus aqui das tabelas dinâmicas, que facilita a nossa visualização, é o uso de segmentação de dados, que basicamente são botões que você pode clicar para aplicar filtros, né, nesse resumo de dados que nós temos aqui. E para fazer isso, nós clicamos sobre nosso relatório aqui de tabela dinâmica, clicamos aqui em analisar, inserir segmentação de dados e vamos escolher aqui uma segmentação por tipo de usina, né, que vai nos permitir, com clicar de botões, analisar os dados por tipo de usina. Então damos um OK e temos aqui os botões, né, que a gente pode aqui clicar e os dados aqui eles vão se atualizando. Percebam que tem uma função muito parecida com o filtro, né, o quadrante do filtro. Então aqui a gente pode tirar daqui do quadrante do filtro essa opção, que como a gente já tem os botões aqui, vai facilitar o nosso trabalho. E só a título de formatação, também para facilitar aqui, talvez ajudar a sua leitura dos dados, vamos só mudar o posicionamento aqui desses dados. Então selecionamos aqui as informações do resumo e viemos aqui clicar na borda, né, dele, onde aparecem essas setas, essa cruz, né, com setas direcionais, para a gente poder clicar e arrastar para um novo local aqui da nossa tela e posicionar os botões aqui ao lado esquerdo, e assim a gente tem uma melhor forma de trabalho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo.
Na sequência, vai aparecer para vocês um vídeo sobre gráficos dinâmicos, que são o segundo passo em relação aqui aos trabalhos com tabela dinâmica. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um curtir, venham comigo para o próximo vídeo e não deixem também de comentar aqui embaixo se esse conteúdo foi útil para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo.